O refrão da música Don't Start Now, da cantora Dua Lipa, tá cheio de verbos no modo imperativo. Na aula de hoje, eu vou explicar o que é esse modo imperativo, como usá-lo em inglês. E eu vou usar as frases do refrão da música como exemplo. E no final do vídeo, eu ainda vou colocar a música completa em inglês com a tradução, porque assim você canta, se diverte enquanto pratica inglês. Hi everyone! I'm Luana Bergamasco, your English teacher. E os verbos no modo imperativo são usados quando você dá um comando a alguém, faz um pedido, um convite, uma ordem. E em inglês é bem simples, porque você não precisa fazer nenhuma alteração no verbo. É só começar com o verbo se a frase for afirmativa. Então, existem dois tipos de frases no modo imperativo: as afirmativas e as negativas. Em inglês, quando você quiser formular uma frase assim, por exemplo, feche a porta, por favor, ou abra a janela, por favor, você está fazendo um pedido a alguém, né? Venha à minha casa no sábado, você está fazendo um convite. Ou estude mais, você está dando uma ordem a alguém. Então, em inglês, quando você quiser fazer alguma dessas frases, é bem simples. Você só precisa começar com o verbo, se a frase for afirmativa, sem nenhuma modificação. Por exemplo, para dizer feche a porta, por favor, comece com o verbo fechar, o verbo close, sem nenhuma modificação. Close the door, please. Só isso, simples assim. Se a frase for negativa, se você não quer, não feche a porta, ou não chegue tarde, né? Você está fazendo um pedido, um comando a alguém, mas na forma negativa, é só começar com don't. Don't close the door, please. Bem fácil, né? Então agora a gente vai ouvir o refrão da música Don't Start Now. Olha só, já identificou aí uma frase no modo imperativo? Don't start now. Então é um imperativo negativo. Não comece agora. A gente começa com o don't e em seguida o verbo, o restante da frase, certo? Eu vou colocar o refrão dessa música e a sua missão aí é descobrir quais verbos estão no modo imperativo. Quais frases que têm verbos no modo imperativo? Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Conseguiu perceber que a maioria das frases desse refrão estão com verbos no modo imperativo? Lembra que eu falei que no modo imperativo, negativo, a gente começa com don't. E é assim que ela começa o refrão. Don't show up, don't come out. Don't show up, não apareça. Don't come out, não saia. Então ela começa fazendo dois pedidos. E geralmente quando a gente faz um pedido, mesmo em português, a gente usa o modo imperativo. Não faça isso, não faça aquilo. Ah, e uma curiosidade, esses verbos show up, come out, depois ela usa mais verbos no modo imperativo nesse refrão, walk away. Esses verbos, eles são todos verbos frasais. Eu já falei sobre isso, expliquei o que é em um outro vídeo e caso você tenha interesse é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas voltando aqui, ela já começou, você conseguiu identificar essas duas frases no modo imperativo? Ela já começou com frases com verbos no modo imperativo. Depois disso ela diz, don't start caring about me now. Não comece a se importar comigo agora. Don't start caring about me now. Ou seja, ela faz um outro pedido e é um outro imperativo negativo. Depois ela diz, walk away, you know how. Walk away. Vai embora, you know how, você sabe como, ou seja, ele já deve ter feito isso antes, né? Walk away, you know how. E a diferença dessa frase do refrão para as demais é que essa usa um verbo no imperativo afirmativo, então veja que ela não começou com don't, como nas demais. Se você quiser dizer não vai embora, don't walk away, mas aqui ela quer que ele vá, né? E agora chegou a melhor parte, que é ouvir a música com a letra para você tentar entender o que está dizendo. Eu vou deixar a letra da música com a tradução, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo já tem pelo menos um
um pouquinho de conhecimento em inglês. E se você souber um pouquinho de inglês, você foque sua atenção para as frases em inglês, porque assim você vai forçar o seu cérebro a buscar o significado daquelas palavras, você vai conseguir deduzir o significado de outras palavras e você vai conseguir praticar inglês, vai associar o som das palavras que você está ouvindo ao que está escrito ali. Então você ouvindo, focando nas frases em inglês e não na tradução, você aprende muito mais, ok? If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up,